nós somos convidados e até mesmo convocados para nos aproximarmos dia após dia, mais e mais do nosso Senhor. Esse é o estudo de número 938 aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós devemos aproveitar sempre as oportunidades que temos e estarmos na presença do Senhor. Vamos ao nosso tema, aproximando-se do Senhor. O nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. O sinônimo de aproximar é achegar, é unir. E Moisés ele ensinou aos israelitas que eles deveriam se chegar ao Senhor. Deuteronômio capítulo 13, o verso 4 diz: após o Senhor, vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. É Moisés falando para o povo israelita: vocês devem andar com Deus, vocês devem se aproximar do Senhor todas as vezes, servir a Ele, ouvir a voz dEle, obedecer aos seus mandamentos, pois quando nos aproximamos do Senhor, nós temos comunhão, nós teremos intimidade com Ele, nos apegaremos a Ele e aprendemos a andar em temor, fazendo o que lhe agrada. Aprendemos a resistir tudo que nos afasta do Senhor. Aprendemos também a resistir às ofertas do nosso inimigo. Sabe aqueles manjares que o inimigo coloca diante do povo de Deus para fazer o povo de Deus se afastar? Quando nos achegamos ao Senhor, nós temos do Senhor poder, nós temos do Senhor a ajuda para poder resistir ao nosso inimigo, e somos acolhidos pelo nosso Deus, recebendo dele o favor, a graça, a bondade e a misericórdia. A Bíblia nos mostra o exemplo de diversas pessoas que tiveram desejo de conhecer e se aproximar do Senhor. O primeiro exemplo que eu quero meditar nesse estudo é o exemplo de Zaqueu, um homem que procurava conhecer a Jesus. Lucas capítulo 19, o verso 3, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu queria ver Jesus, ele tinha ouvido falar da fama de Jesus e ele queria conhecê-lo. No Salmo 9, verso 10, Davi diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Quem conhece o Senhor aprende a confiar nele, aprende a descansar nele, porque ele não desampara quem o busca, ele não desampara os seus, ele está sempre com os seus, ele está sempre com o seu povo e ele está contigo. Zaqueu queria ver a Jesus, mas ele tinha um problema, ele tinha uma estatura pequena e a multidão era grande, ele não iria conseguir por causa da multidão. Ele não se conformou com isso. Sabe o que ele fez? Ele se esforçou e ele aproveitou aquela oportunidade que ele teve. Lucas capítulo 19, o verso 4 diz: por esse motivo correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele agiu, ele se esforçou, ele subiu na figueira brava ou pé de sicômoro e ele esperou Jesus passar. Ele não perdeu a oportunidade de estar vendo Jesus. E quantas pessoas ignoram o momento que elas podem estar nos pés do Senhor? Quantas pessoas deixam para
traz a oportunidade e depois ela não consegue. Quantas perdem essa oportunidade? Quantos trocam esse momento maravilhoso de poder estar na presença do nosso Senhor por momentos passageiros, às vezes assistindo filme, série ou até novela, se alimentando das coisas que não edificam. Outras vezes as pessoas ficam alimentando a irritação, ficam xingando, ficam achando ruim e perde momentos maravilhosos de serem fortalecidos na presença do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 15 a 17, Paulo fala assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós devemos tentar entender que nem sempre aquilo que eu desejo é a vontade do Senhor. Nem sempre a nossa vontade pode estar alinhada à vontade do Senhor, mas que sempre prevaleça em nossa vida a vontade do Senhor e não a nossa. Zaqueu, ele não se conformou com aquela situação. Ele tinha que fazer algo. A altura dele não dava para ver Jesus porque ele era de baixa estatura, mas ele decidiu agir. Ele correu adiante da multidão e subiu no pé de sicômoro e deu resultado. Vamos conferir Lucas capítulo 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Imagina, Jesus viu Zaqueu porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus o chamou e imediatamente a Bíblia diz que ele desceu. Lucas no capítulo 19, verso 6 diz assim: no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Olha a felicidade deste homem. Ele se esforçou, mas o Senhor viu a sinceridade do coração dele e imediatamente ele desceu e ele recebeu ao Senhor com enorme alegria. Assim nós devemos agir, devemos estar atentos para ouvirmos a voz do Senhor, devemos nos esforçar, pois quando ouvirmos a voz do Senhor, nós devemos obedecer, nós devemos acolher a orientação do Senhor, não com tristeza, mas com alegria. Zaqueu tomou a decisão certa, ele aceitou ao Senhor e diante das adversidades, sabe por quê? Porque os judeus murmuraram sobre Jesus ter ido à casa dele. E Zaqueu, sabe o que ele fez? Ele se posicionou. Lucas capítulo 19, o verso 7, o verso 8. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu decidiu mudar de vida, mudar de atitude, andar com Deus. Ele decidiu mudar a maneira dele viver. Lucas capítulo 9, o verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Na presença de Jesus, a transformação de personalidade, a transformação de estrutura, a restauração, a renovo. Outro exemplo que eu quero lembrar com você é de uma pessoa que gostava de estar na presença do Senhor. É uma pessoa que buscava sempre estar próximo ao Senhor em oração. Ele orava 3 vezes por dia. Você se lembra quem é? Daniel. Mesmo Daniel estando longe da terra natal, longe de Jerusalém, longe do templo, longe da família dele, ele se mantinha fiel ao Senhor e ele se fortalecia em oração. Daniel capítulo 6, o verso 10 diz:
Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ele ajoelhou-se, ele rogou e ele deu graças diante do seu Deus. Daniel é o exemplo de um homem que tinha vida de oração e independente das circunstâncias, ele orava 3 vezes ao dia e na oração ele se aproximava de Deus, ele se fortalecia, ele se alegrava no Senhor. A oração é um dos meios pelo qual nos aproximamos de Deus, assim como fazia Daniel. Mas tem outros exemplos de Davi, de Abraão, de Elias, Eliseu, Samuel, entre outros. A Bíblia nos mostra também que através da leitura, da meditação da palavra do Senhor, nós nos aproximamos dele. Vamos ver Josué capítulo 1, verso 8, que o próprio Deus diz para Josué que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Josué foi o sucessor de Moisés e ele teve a responsabilidade de conduzir o povo israelita para que pudessem tomar posse da terra prometida. Imagina, aquele povo era teimoso, rebelde, orgulhoso, muitas vezes eles eram hostis, eles eram um povo muito difícil, mas através da palavra do Senhor, o coração de Josué era confortado, ele era encorajado e ele conseguia ter tranquilidade para tomar decisões difíceis, mas decisões que agradavam a Deus, porque através da palavra do Senhor, o nosso Deus Altíssimo se revelou e se revela a nós. Temos também a outra forma de nos aproximar do Senhor, que é colocando em prática a palavra dele, assim como Tiago nos ensina. Tiago capítulo 1, o verso 22, o verso 24 diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Ou seja, em outras versões, será bem-aventurado no que fizer. Quando nós vivemos de acordo com a palavra, quando nós praticamos e vivemos na dependência do Senhor, procurando fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não vivemos para suprir os nossos desejos carnais. Nós podemos nos aproximar do Senhor através da meditação, através da leitura da palavra, através da prática daquilo que nós aprendemos, mas também tem outra forma, que é através do jejum, mas o jejum feito com sabedoria e com um propósito certo. Joel capítulo 2, verso 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. No nosso canal, nós temos um estudo sobre jejum, sobre oração, sobre a palavra de Deus. Se quiser se aprofundar no assunto, confira os nossos estudos. Eu vou começar a concluir. Quem busca conhecer ao Senhor, quem deseja se aproximar dele, pode se aproximar através da oração, pode conhecê-lo através da leitura e da meditação da palavra. Pode ter certeza, é uma pessoa que consegue viver praticando aquilo que agrada a Deus, porque vive em temor ao Senhor. E lindo você entender que quem busca se aproximar do Senhor
tenha intimidade dele. Eu vou concluir com Salmo 25, verso 14, na tradução da versão ARA, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever, ative o sininho, que é para você ser avisado dos próximos vídeos, mas não precisa esperar o próximo lançamento, e nós lançamos um dia sim e um dia não, mas no nosso canal existem muitos estudos, existem mais de 1000 estudos para a tua edificação, para você conhecer mais e mais o Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.